Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a determinar passo a passo a demanda Hicksiana de um consumidor com preferências do tipo Cobb-Douglas. Bora começar? Então vamos utilizar esse exemplo aqui. Um consumidor possui a seguinte função utilidade: U igual a x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta. Considerando que P1 é o preço do bem 1, P2 é o preço do bem 2 e é a renda do consumidor, a gente quer determinar a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2. Agora, como é que a gente obtém a demanda Hicksiana de um bem? A gente precisa minimizar os gastos sujeito a um determinado nível de utilidade. Para a gente resolver esse processo de minimização, a gente vai utilizar o método multiplicador de Lagrange. Esse método ele serve para a gente encontrar extremos relativos de uma função sujeita a restrições, mas é válido somente para restrições em forma de igualdade. Então vamos separar aqui a função utilidade e o primeiro passo vai ser a gente encontrar a função de Lagrange. Então, L igual a... Aqui a gente vai começar colocando o que a gente quer minimizar, que vai ser o gasto com o bem 1 mais o gasto com o bem 2, mais lambda, que é o multiplicador de Lagrange, e agora a gente vai botar a restrição. Vai ficar o barra, que é o nível de utilidade, menos, e aí eu vou botar aqui a função utilidade, x1 alfa vezes x2 beta. Agora, o próximo passo vai ser a gente derivar a função de Lagrange em relação a x1, em relação a x2 e em relação a lambda. Se vocês têm alguma dúvida como a gente deriva parcialmente uma função, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos meus 2 vídeos onde eu explico passo a passo como a gente faz isso. Então, vamos começar aqui, ó, derivando L em relação a x1. Tudo que não é x1 eu vou considerar como constante. Então, vai ficar P1 vezes 1 mais 0 mais lambda vezes 0 menos alfa vezes x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta. Derivada de L em relação a x2 vai ser igual a 0 mais P2 vezes 1 mais lambda 0 menos x1 elevado a alfa vezes beta x2 elevado a beta menos 1. E por último, derivada de L em relação a lambda, que vai ser 0 mais 0 mais 1 vezes o barra menos x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta. O terceiro passo vai ser igualar essas derivadas parciais a 0. E para facilitar a minha vida, vou numerar aqui equação 1, equação 2 e equação 3. E o quarto passo vai ser a gente rearrumar a equação 1 e a equação 2. Bora lá. Então vai ficar. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. P1 menos lambda vezes alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta, tudo isso igual a 0. Vou deixar o P1 aqui do lado esquerdo e todo o resto eu vou jogar para o lado direito. Então, vai ficar lambda vezes alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta. Vou chamar isso aqui de equação 4. E agora a gente vai rearrumar a equação 2. Então, vai ficar P2 menos lambda vezes
beta x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1. Vou deixar o P2 aqui do lado esquerdo e vou passar todo o resto para o lado direito. Então, vai ficar P2 igual a lambda vezes beta x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1. Eu vou chamar aqui de equação 5. E agora, a gente vai para o quinto passo. O que vai ser o quinto passo? A gente vai dividir a equação 4 pela equação 5. Então, vai ficar P1 sobre P2 igual a lambda vezes alfa vezes x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta, dividido por lambda vezes beta vezes x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1. Posso cortar aqui lambda com lambda. E aqui, ó, eu vou tentar juntar esse x1 elevado a alfa menos 1 dividido por x1 elevado a alfa. E também vou tentar juntar aqui o x2 elevado a beta dividido por x2 elevado a beta menos 1. Então, vai ficar P1 sobre P2 igual a alfa sobre beta vezes... Então, agora eu quero resolver x1 elevado a alfa menos 1 dividido por x1 elevado a alfa. Eu vou aplicar a regra da divisão de uma potência. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar alfa menos 1 menos alfa vezes... E vou resolver aqui x2 elevado a beta dividido por x2 elevado a beta menos 1. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar elevado a beta menos beta mais 1. Então, P1 sobre P2 vai ficar alfa dividido por beta vezes alfa menos alfa, posso cancelar. Então, vai ficar x1 elevado a menos 1 vezes x2. E aí, eu posso também cortar, ó, o beta com menos beta. Então, vai ficar x2 elevado a 1. Ó, para finalizar aqui, vai ficar P1 sobre P2 igual a alfa dividido por beta vezes x2, e eu vou passar o x1 elevado a menos 1 para o meu denominador. Então, eu vou inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar x1 elevado a 1. Agora, aqui, a gente só vai fazer algumas rearrumações. Eu vou fazer o seguinte, P1 sobre P2. Vou passar o alfa e o beta para o outro lado, para o lado esquerdo. Então, eu vou multiplicar aqui em cruz. Então, vai ficar P2 vezes beta dividido por alfa igual a x2 sobre x1. E agora, por último, eu vou passar o x1 para o outro lado. Tá aqui no meu denominador e eu vou passar para o numerador. Então, vai ficar igual, vou botar aqui beta sobre alfa vezes P1 vezes x1 sobre P2. E vou chamar isso aqui de equação 6. E agora, o sexto passo vai ser substituir 6 na equação 3. Então, vamos lá. Então, vai ficar o barra menos x1 elevado a alfa vezes
E aqui no lugar de x2 eu vou substituir a equação 6. Então vai ficar beta sobre alfa vezes P1 vezes x1 sobre P2, tudo isso elevado a beta, e isso aqui vai ser igual a 0. Então vai ficar U barra menos x1 elevado a alfa, e eu vou pegar esse x1 aqui e vou jogar para fora do parênteses. Então eu tenho que fazer vezes x1 elevado a beta vezes beta sobre alfa vezes P1 sobre P2 elevado a beta, que isso aqui vai ser igual a 0. Então vai ficar U barra menos, e aí eu vou aplicar aqui a regra da multiplicação de uma potência, que vai ser x1, mantenho a base e somo os expoentes. E aí vou repetir aqui, beta sobre alfa vezes P1 sobre P2 elevado a beta, tudo isso igual a 0. Agora, o próximo passo vai ser jogar o U barra para a direita. Então, vai ficar menos x1 elevado a alfa mais beta vezes beta sobre alfa vezes P1 sobre P2 elevado a beta igual a menos U. E agora eu vou limpar um pouquinho esse quadro aqui para a gente continuar e ter mais espaço para fazer. Então, vamos continuar. Então, agora eu posso cancelar esse menos com esse menos e fica mais. E eu vou deixar aqui do lado esquerdo x1 elevado a alfa mais beta e vou passar o resto para o outro lado. Então, vai ficar x1 elevado a alfa mais beta igual a U barra dividido por beta sobre alfa vezes P1 sobre P2, tudo isso elevado a beta. Vou repetir aqui do lado direito x1 alfa mais beta. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse meu denominador lá para cima, para o numerador. Aí eu preciso inverter o sinal do expoente. E eu posso fazer mais uma coisa. Para tirar esse menos aqui do expoente, eu vou inverter tudo que está aqui dentro. Então, o que está no numerador vai para o denominador e o que está no denominador vai para o numerador. Então, vai ficar U barra vezes alfa sobre beta vezes P2 sobre P1 elevado a beta. Aí, eu vou fazer mais uma coisa aqui. Eu quero tirar esse expoente que está aqui no x1. Então, para sumir com esse expoente, eu preciso elevar tudo a 1 sobre alfa mais beta. E tudo que eu faço de um lado, eu também preciso fazer do outro. Então, aqui, ó, alfa mais beta elevado a 1 sobre alfa mais beta, some. Então, fica somente x1 igual a U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta vezes alfa sobre beta vezes P2 dividido por P1. Tudo isso elevado a... Aí eu vou multiplicar os expoentes, também aplicando uma propriedade da potência. Então, vai ficar beta sobre alfa mais beta.
Então, aqui eu tenho a expressão que representa a demanda Hicksiana para o bem 1. Falta a gente determinar a demanda Hicksiana para o bem 2. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir a equação 7 na equação 6. E para a gente fazer isso, eu vou ter que limpar um pouquinho mais aqui a minha tela para a gente continuar fazendo. Então, vai ficar x2 igual a beta sobre alfa vezes P1 sobre P2 vezes x1. Então, aqui no lugar de x1, eu vou colocar a equação 7. Então, vai ficar U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta vezes alfa sobre beta vezes P2 dividido por P1, tudo isso elevado a beta sobre alfa mais beta. Então, vou fazer aqui uma pequena arrumação só para ficar mais fácil a gente visualizar o que a gente precisa fazer no próximo passo. Então, vai ficar U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta. Beta sobre alfa vezes P1 sobre P2. Alfa sobre beta vezes P2 sobre P1 elevado a beta sobre alfa mais beta. Se vocês notarem aqui, essas duas expressões que estão entre parênteses são quase iguais. A única diferença é que o numerador está invertido com o denominador. Então, a gente vai precisar fazer aqui uma modificação para ter as duas com a mesma base. Então, vamos lá. Vai ficar x2, vou repetir o barra elevado a 1 sobre alfa mais beta. Vou repetir beta sobre alfa vezes P1 sobre P2, vezes, aqui entre parênteses eu vou inverter, então vai ficar beta sobre alfa vezes P1 sobre P2. Então, como eu inverti aqui o numerador com o denominador, eu preciso inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar menos beta sobre alfa mais beta. Então, vai ficar x2 igual a U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta. E agora, eu tenho aqui a mesma base e vou somar os expoentes. Então, vai ficar beta sobre alfa vezes P1 sobre P2. Mantive a base e agora eu vou somar os expoentes. 1 menos beta sobre alfa mais beta. Então, vai ficar x2 igual a U barra elevado a 1 sobre alfa mais beta, beta sobre alfa vezes P1 sobre P2. E agora eu vou rearrumar aqui o meu expoente. Então, vai ficar 1 menos beta sobre alfa mais beta, que vai ser alfa mais beta sobre alfa mais beta menos beta sobre alfa mais beta. Então, mesmo denominador, alfa mais beta menos beta vai ser igual a alfa. Então, aqui vai ser igual a alfa sobre alfa mais beta. Vou chamar aqui de equação número 8. E essa equação 8 é a expressão que representa a demanda Hicksiana para o bem 2. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.